Fala, banda de Pangaré, corredores e corredoras, vocês estão bem? Vamos lá hoje falar sobre variáveis do treinamento e de corrida, né? O canal aqui fala sobre corrida, caminhada. Dessas variáveis do treinamento de corrida, a gente tem basicamente duas, que a gente vai destrinchar elas. Quais são as variáveis? Intensidade e volume. Então vamos lá, ó. Lá, abandonei aquela luzinha mequetrefe e passei para o caderninho. O desenho não ajuda, a letra menos ainda. Mas vamos lá. Variáveis. Então a gente tem o volume e a intensidade. Hoje a gente vai falar de volume. O que é volume? A quantidade do que você faz. Tá bom? Quanto que você vai correr. Não estamos falando de intensidade, de qual a dificuldade, tá? Que a intensidade tem a ver com a dificuldade, que está diretamente relacionada em qual velocidade você vai correr. Tá bom? O volume é a quantidade. Se tratando de volume, a gente tem duas maneiras de quantificar. Quanto que eu vou correr? Por tempo ou por distância? Não sei se você alguma vez já fez uma planilha de corrida. E o seu treinador ele pode mandar o seu treino por tempo ou por distância e às vezes mesclando os dois. Nas planilhas da Open Run e que eu prescrevo, eu gosto muito de prescrever por tempo. Eu vou explicar por quê. E em dados momentos eu prefiro explicar por distância também. Vou explicar por quê. Quando a gente prescreve por tempo, então eu passei um treino para você hoje, tá? Vamos falar simplesmente para não confundir a cabeça. Eu passo 30 minutos de corrida. É 30 minutos. Para qualquer pessoa avançada, intermediária ou iniciante, os 30 minutos vai funcionar muito bem. Por quê? Porque nesses 30 minutos, um avançado, um atleta amador avançado, vai correr 7 quilômetros, 6,5, 7, talvez 8 quilômetros. Vai ser um baita treino para ele. Um moderado vai correr em 30 minutos 4 quilômetros, às vezes 5, 5,5. E um iniciante, em 30 minutos, corre 2, 3 quilômetros, às vezes 4. Então, por tempo, acaba sendo um treino mais abrangente. Todo mundo vai se beneficiar do treino por tempo. Ao ponto que, se eu passasse por distância, o caso das 3 pessoas, avançado, intermediário e iniciante, eu passo lá um treino de 5 quilômetros, tá bom? A distância é fixa agora, o tempo não é mais fixo, mas a distância está fixa. 5 quilômetros. O avançado vai fazer em 15, 20 minutos. Vai ser um treino bom para ele? Às vezes não. Na maioria das vezes não. O intermediário vai fazer ali nos 25, 30 minutos, 35. E o iniciante? 5 quilômetros. Às vezes ele leva 45 minutos, 50 minutos para fazer esse mesmo treino. Então a mesma distância deu tempos distintos para as pessoas, tá? Já que no treino por tempo, eu faço todo mundo correr o mesmo tempo, e esse tempo é fixo, a variável é a distância. E aí eu consigo respeitar a intensidade e o nível de condicionamento de cada um. Então o mais intenso vai correr 6, 7, 8, o mais iniciante vai correr nesse mesmo tempo 3, 4 quilômetros, entendeu? Então, em um grupo, para uma planilha, às vezes onde você vai fazer um treino em grupo, e até quando você é um corredor individual, prescrever treino por tempo é bem legal, porque você consegue ver também a sua evolução. Em 30 minutos, quanto eu corri? 4 quilômetros. Daqui um mês, em 30 minutos, quanto eu corri? 4,5 quilômetros. Eu estou melhorando, entendeu? Vamos falar os benefícios agora de correr por distância, tá? Agora, quando um atleta tem um objetivo, ele vai correr uma prova de 10 quilômetros, de 5 quilômetros,
de 15, de 21, não importa, tá? A distância. Ele tem um objetivo, esse objetivo está prescrito pela distância. Então, Thiago, eu me inscrevi numa prova de 10 quilômetros. Se eu ficar passando o treino por tempo para ele, muito provavelmente eu não vou saber em que distância ele vai estar correndo. Por tempo, num dia que ele estiver bom ele corre mais, num dia que ele estiver mais cansado ele corre menos. Então eu tenho que fazer uma progressão pela distância. Se eu sei que ele vai correr 10 quilômetros, ele vai começar correndo 4, depois 6, depois 8, até chegar perto da prova, fazer um polimento para conseguir correr os 10. Né? Então, distância, eu, Thiago, gosto de passar quando a pessoa tem um objetivo à frente. E quando ela não tem um objetivo, eu gosto muito de passar por tempo ou misto, tá bom? Como que seria um treino misto? 15 minutos correndo leve, ou seja, é o aquecimento. 15 minutos correndo leve. A gente coloca assim, ó, 8 tiros de 800 metros com 200 metros caminhando. Opa, já mandei a distância. E finaliza com 10 minutos correndo leve, que seria a volta calma. É um mesclado. Entendeu? Tem gente, atleta, que não se adapta a treinar por tempo. Nesse caso, eu passo tudo por distância, não tem problema nenhum, mesmo que ele não tenha objetivo. Tem atleta que prefere treinar por tempo. Nesse caso, eu sei qual é o pace dele e sei que em 30 minutos ele vai estar correndo 5 quilômetros. Em 40 minutos eu sei que ele vai estar correndo 6, quase 7 quilômetros, 6, quase 7 quilômetros. Então eu tenho uma noção e também consigo prescrever por tempo sem problema algum, tá? Mas para ser mais exato e específico, quando a pessoa tem um objetivo de uma prova, de uma meta por distância, eu monto os treinos por distância. Caso contrário, eu prefiro por tempo. Deu para esclarecer um pouquinho? É isso aí. O próximo vídeo vai ser falando da intensidade. Tem gente que controla a intensidade pela frequência cardíaca no treino. Tem gente que controla a intensidade pelo pace. Quantos minutos por quilômetro eu estou fazendo? Né? Qual que é legal? Então fica atento no próximo vídeo aí. Abração!